Olá, estudantes do curso de licenciatura em dança. Estamos aqui na nossa aula ao vivo, nossa quarta aula ao vivo, quarta e última aula da disciplina Dança Clássica e suas proposições coreográficas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Essa é a nossa etapa final da disciplina, então eu devo alertá-los a respeito do prazo de entrega das nossas atividades. Não se esqueçam, por favor, confiram ali o calendário da disciplina para vocês ficarem inteirados com relação ao prazo de entrega das atividades. Lembrando que, após o encerramento do prazo, vocês não podem mais realizar essa entrega, então fiquem atentos, tá bem? Ao mural de avisos também, porque ali tem todas as atividades e datas previstas para entrega, ok? Também preciso lembrá-los da nossa Semana de Conhecimentos Gerais. Nós estamos aí com essa oferta, as palestras são excelentes, estão muito legais, então participem dessa semana, porque também é uma oportunidade de vocês ganharem um pontinho a mais aí na disciplina, nas duas disciplinas do módulo 54. Tudo certo, pessoal? Então é isso, gente. Vamos para a nossa quarta aula. Vou convidar aqui a professora Yasmin para estar aqui com a gente. Olá, professora, tudo bem? Olá, Fer. Olá, estudantes, tudo bem? Muito animada aí para hoje, nossa última aula, finalizando aí, né? Essa etapa densa, intensa, porém muito importante, né? E a gente vai encerrar, né, prof, com chave de ouro aí, né? Porque tão importante quanto começar bem é finalizar bem, não é verdade? Sim, assim espero. Sim. Então, hoje a gente está aí na nossa reta final, prof, e é tudo seu esse momento. Prof, desejo aí uma excelente aula para você e para vocês, os nossos estudantes. Vou ficar aqui no chat acompanhando tudo e lhe dando todo o suporte que você precisar, tudo bem? Obrigada, já vou subir os slides aqui também. Tá bom, obrigada, Fer. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui bem animada para conversar hoje com vocês, né, sobre os assuntos dessa aula. Vamos aqui na última aula, né, de dança clássica e proposições coreográficas. E hoje, finalmente, a gente vai falar, né, dessa segunda parte aí, né, do título da nossa disciplina, que é a questão das proposições coreográficas, né? Vamos antes dar uma relembrada do caminho que a gente fez até aqui, né? A gente começou pensando na origem do balé clássico, da onde o balé clássico veio, né? E aí eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, a partir dessa história, o porquê que a gente constrói esse imaginário, né? Do balé clássico, da pessoa que dança balé clássico, por que a gente às vezes acha, né, que o balé clássico precisa ser assim, 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 né, por conta dessa trajetória, dessa origem, né, que vem da Europa, vem trazido aqui para o Brasil, né, conversamos um pouquinho sobre esse contexto que o balé clássico chega aqui, né, depois a gente passou por alguns princípios básicos do balé clássico em relação à estrutura de corpo, né, no sentido de como que essa técnica pensa a relação dos alinhamentos ósseos, alinhamento de ombro, ativação do abdômen, estrutura do quadril, né? Como que funciona essa percepção ali do andeor, passamos por alguns passos básicos e pensamos nessa relação, né? Da pessoa que aprende a técnica com si mesma, com o seu corpo ali, né, a articulação, qual é esse movimento, né, que a articulação passa, tanto dos braços quanto das pernas, e como que o público, né, essa relação pessoa que dança e público, se tá um alinhamento frontal, né, se tá, né, na diagonal, se tá na lateral. Conversamos um pouquinho também sobre o ensino do balé clássico em diferentes faixas etárias, e aí eu quero de novo retomar aqui com vocês a importância da gente saber quem é essa pessoa que está ali aprendendo a técnica, quais são os objetivos dessa pessoa, qual é o contexto, né? Se você está numa academia, por exemplo, num lugar de formação, que a pessoa faz 2 horas por dia, todos os dias de aula, né? Como que a gente pensa numa aula assim?
ou se é uma pessoa que vai uma vez por semana, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa, crianças, bebês, né? Então, lembrando aqui que pensando como professores, né, como pessoas que estão atuando como ensinar, né, e conduzir a pessoa na trajetória da técnica, a gente tem que sempre ter essa relação de contato com a pessoa, né, entender quem é essa pessoa, qual é o objetivo dessa pessoa ali na aula, quais são as potências e respeitar, acima de tudo, os limites, né, físicos e psíquicos da pessoa. E hoje vamos pensar aqui sobre a estrutura coreográfica, né? Como que funciona essa criação. E aí eu quero que a gente pense junto no sentido de que a coreografia, ela vai estar intimamente ligada à técnica, né? No sentido de que você, como pessoa que está dando aula, você pode usar, sim, a estrutura coreográfica como uma ferramenta pedagógica, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Então, primeiro vamos tentar ter um pouco de clareza, né? O que é coreografia, pensando ali que a criação da coreografia é uma organização, né? Da técnica. Vamos pensar aqui, ó. Criar uma coreografia é criar uma escrita dançada. Coreografar está ligado à comunicação. Por meio do nosso corpo, escolhemos o que queremos dizer a quem nos assiste. Ou seja, vamos pensar assim, se a coreografia é uma escrita dançada, a técnica, ela vai ser a própria aula de gramática, né? Então, se a gente vai escrever, vamos pensar, né? Se a gente vai escrever com o nosso corpo, a gente precisa saber as letras, conseguir combinar as vogais com as consoantes, formar as palavras, entender o que é o sujeito e o predicado da frase, né? Então, vamos pensar um pouco assim com o movimento, né? Então, criar uma coreografia de balé clássico vai ser conseguir combinar não só os passos de balé de forma indiscriminada, mas criar algo para se dizer. E aí eu já vou fazer aqui direto uma ponte, né? Com essa questão do ensino, para vocês já começarem a pensar junto comigo nessa relação. Então, por exemplo, se eu estou dando aula para adultos iniciantes, né, que estão fazendo, sei lá, 4 meses de balé clássico, essas pessoas, elas conseguiram dominar certos tipos de movimento. Então, o processo criativo, ele vai ter que estar junto do limite, né, do limite e desse vocabulário. Então, a gente já vai aqui, né, apontar ali uma luz para a gente entendendo que o tempo todo a gente vai falar de coreografia e vai falar em como essa coreografia pode ser um processo pedagógico, como criar essa coreografia pode estar junto e auxiliando o seu aluno ou a sua aluna ou alune, né, de balé clássico, ali para conseguir usar esse momento, estar nesse momento de se apresentar, né, como um momento que a pessoa está se expressando, um momento positivo, né? Então, a gente vai tentar ir aí por esse caminho. Bom, assistir uma dança, né, é uma experiência estética, né? E essa questão da experiência estética é um termo muito complexo. Mas aí a dica que eu dou é a gente começar a tentar olhar para a experiência no sentido de perceber. E quando a gente pensa em perceber, a gente está pensando em sensações, né? Em colocar o seu corpo em relação, né? Então, apreciar uma dança ou entender qual é essa relação estética não é uma coisa apenas racional e analítica, né? Que você vai olhar e vai observar quais são os passos que estão sendo executados, qual é a direção do corpo no espaço, qual é a relação do corpo com a música, né? Não é apenas esse lugar mental, racional e analítico, embora ele seja necessário, né? Eu quero chamar essa atenção aqui para a gente começar a pensar a estética também como um sentir, como um colocar
o nosso corpo em relação, como se abrir emocionalmente, né, a algo. Então, ter essa clareza que a gente está o tempo todo ali como artista, criador, lidando com as nossas subjetividades, né? Então, vamos retomar aqui, né? Lembrar que quando a gente está dançando, a gente está dançando para outra pessoa, né? A gente está sendo observado. Então, o que eu quero que a outra pessoa veja? E aí a gente pode pensar tanto você dançando, né? Quanto você propondo que o seu aluno se apresente, né? Então, essa relação com o outro, ela é uma relação que tem que ser cuidada, tem que ser olhada, né? Então, você, como pessoa responsável, né, pela criação coreográfica, tem que ter essa clareza. O que eu quero que o outro veja? Como que vamos criar essa relação? Porque quando a gente dança, a gente precisa colocar o nosso corpo ali à disposição para que essa coreografia aconteça. Ou seja, a gente coloca o nosso corpo à disposição para criar, né, essa escrita, né, para dançar essa escrita, essa história. E aí existe essa relação entre o caminho interno da pessoa que está ali dançando e o caminho externo, que seria exatamente esse movimento, né? Esse movimento que pode partir da composição interna da pessoa ou pode partir de um coreógrafo, por exemplo, você conduzindo uma dança para crianças de determinada faixa etária, você está responsável ali por auxiliar essas crianças a terem essa consciência de fazer a estética, né? Ou seja, se as crianças vão entrar em fila, por exemplo, e abrir para cada pessoa em um lugar do espaço e depois mexer a perna direita para frente, você como pessoa, né, que está criando a coreografia é responsável por isso, mas você também é responsável por entender e por auxiliar essas crianças nesse caminho interno que precisa ser trilhado, né? Então, a gente, né, tendo, né, esse ponto de vista, a gente fica aqui, né, entendendo que a coreografia, ela é mais do que somente o movimento. Ela não é um movimento apenas, né? Ela tem uma relação. Então, essa relação, ela vai ter a ver com elementos externos ao corpo da pessoa que está se movendo. Por exemplo, a música que é escolhida, a escolha do local que as pessoas estão dançando, né? Se é, por exemplo, um ginásio de uma escola, se é um palco italiano, né? Que as pessoas que vão assistir vão estar sentadas naquelas cadeiras que sobem e os bailarinos vão estar naquele palco com iluminação. Qual é o tipo de figurino? Ou seja, qual é a roupa que essas pessoas podem usar? Né? Isso tudo é algo que a pessoa que está conduzindo, que está à frente da coreografia, precisa entender e precisa ter essa clareza, né? Ao mesmo tempo, existem os elementos internos que são mais subjetivos. E aí a gente, como professoras, professores, né, que estamos ali conduzindo, a gente precisa perceber, né? Então, como essa pessoa que dança está se sentindo no momento em que está dançando, né? Ou seja, seu aluno está se sentindo seguro, está se sentindo inseguro, está ansioso, está sentindo prazer, né? Como que eu consigo acessar o que a pessoa está sentindo? Com conversa, com diálogo e também abrindo, né, o meu olhar para a percepção. Quais são os limites desse corpo físico? Qual é a relação, ou quais são as relações que estão se dando com os outros dançarinos que estão em cena? Também é um elemento interno bem subjetivo. Qual é a relação desse dançarino com o público, né? Então, como que é importante a gente que está conduzindo, né, essa coreografia, que está criando essa coreografia, e nesse momento a gente pode pensar que somos, né, que estamos criando para nós mesmos dançarmos, por exemplo, vou criar meu próprio solo, também preciso fazer esse caminho interno, né? Mas se eu estou à frente de uma coreografia criando para outras pessoas, tá na minha responsabilidade fazer com que os bailarinos percebam
esses elementos internos e que comece a existir uma relação de comunicação, né? Então, o clima ali, né, do ensaio tá na mão da pessoa também que está ensinando a coreografia. Então, vamos pensar nessa responsabilidade, né? Aqui como professores, a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com pessoas que têm individualidades, que têm subjetividades, né? Então, quando a gente está à frente da criação de uma coreografia que outras pessoas vão dançar, a gente precisa ter essa clareza de como a gente vai criar um caminho, como que a gente vai criar uma trajetória para que os nossos desejos de coreógrafo se realizem, ao mesmo tempo que a gente não vai objetificar as pessoas, ao mesmo tempo que a gente vai tentar criar uma relação ali, né, que as pessoas estejam confortáveis. Então, estou falando tudo isso para a gente conseguir caminhar em direção a pensar sobre a composição coreográfica como caminho pedagógico, né? Então, dando alguns exemplos, por exemplo, vamos supor que a gente esteja ensinando balé clássico em uma escola, né? Que a gente esteja ali no ensino básico com uma turma de 7, 8 anos, né? Mais ou menos. E aí vamos supor que a gestão da escola solicite para a gente, por exemplo, criar no final do ano uma coreografia, certo? Então, se eu como professora sei que eu vou criar uma coreografia, qual é a estratégia que eu vou criar ali para que isso seja uma ferramenta pedagógica, né? Então, tem um desejo, por exemplo, que as crianças escutem essas músicas e que ela dance essa música, e tenho ali mais ou menos uma ideia, né, de como será essa coreografia. Como que eu consigo pensar em fazer com que as crianças, desde o início do ano, já estejam trabalhando as habilidades que eu gostaria que fossem mostradas no final do ano, né? Então, como que eu posso conduzir usando imagens, usando a criatividade, usando desenhos no espaço, né? Para que essas crianças consigam estar em cena, estando felizes, sentindo prazer, né? Então, a minha postura como professora, ela pode ser uma postura positiva, encorajadora, né? Uma postura que deixa as crianças seguras. E também ter essa noção, né, de que eu, como coreógrafa, não vou propor para as crianças algo que eu não trabalhei, né? Então, eu não vou propor para as crianças movimentos ou mesmo conceitos estéticos que, ao longo do ano, não foram trabalhados, né? Então, o clima, né, da relação entre essas crianças e o público, entre essas crianças e elas mesmas, né, entre si e consigo mesma, seja alguma coisa positiva, né? Então, lembrando sempre disso, né? Não somos objetos. As crianças que estão ali, elas são seres humanos, né? Você não vai simplesmente colocar elas aonde você acha que tem que pôr e pronto, né? Existe uma relação. E essa relação tem que ser amorosa, tem que ser afetiva, tem que ser bem cuidada, né? E aí, a dica, né, para isso saiba os seus limites, né? E aí, nesse sentido, ter essa noção de você consigo mesma, se você estiver em uma situação que alguém está coreografando para você, ou se você estiver numa situação que você coreografa para si mesma, né? E também entender essa relação com o outro, dar essa abertura, né? Então, quando alguém propõe algo que causa um desconforto físico ou psicológico, é muito importante dizer não. E quando você está propondo, é muito importante que você dê espaço, né, para que as pessoas saibam e se coloquem e digam não, né? Então, sempre pensando isso, a arte tem limites. E a experiência estética, ela nunca deve ultrapassar a ética, né? Ou seja,
pensando que a gente vai coreografar a partir da técnica do balé clássico, a gente tem que ter uma clareza que esse processo de criação, ele não precisa ser um espelho dos métodos antigos de criação, né? O que seria isso? Um método antigo onde o coreógrafo decide quais são os passos, qual é a música, qual é o figurino, e o bailarino simplesmente vai lá e executa tudo, né? E aí, pensando também aqui que a gente está num espaço, né, de licenciatura, né, um espaço que a gente está pensando no ensino, qual é a minha pretensão, né, como coreógrafa? O que eu quero que essas pessoas aprendam, né? É importante, sim, a repetição, é importante, sim, né, que a pessoa que esteja recebendo ali, aprendendo a técnica do balé clássico, saiba, sim, fazer certos passos e responder, copiar alguns passos. Porém, o modo como a gente faz isso, ele não precisa ser um modo tradicional, um modo onde o professor é uma coisa superior, que faz o caminho, né, que sabe de tudo e tal. Não, a relação é mais importante, né? Então, como que a gente vai conseguir aí lidar com essa técnica, que é uma técnica antiga, que vem, né, de um lugar antigo, porém que está se atualizando o tempo todo, né? Como que a gente vai pensar na estrutura coreográfica com isso, né? Com essa relação. E aí tem uma coisa, né, que é interessante, que é a gente ter essa percepção de que a gente, como coreógrafo, a gente não precisa necessariamente definir movimento a movimento, né? Então, a gente não precisa fazer, por exemplo, a música faz plan, todo mundo faz isso, depois 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 todo mundo vira para cá, né? Não necessariamente. Então, coreografar não precisa ser todo mundo em uníssono, ou seja, todo mundo junto, todo mundo dançando num palco italiano, né? Que é aquele palco que fica acima da plateia, e aí a plateia fica, né, assistindo ali, distante. Não é necessário usar aquelas roupas tradicionais de balé clássico, tutu, sapatilha, né? Porque a técnica de balé clássico, ela pode ser revisitada na composição coreográfica. O que isso significa, né? Significa que a gente não precisa necessariamente reproduzir o modo dos balés clássicos de repertório, de pensar a coreografia, de pensar o corpo, quando a gente está conduzindo uma coreografia, né? Isso é um desafio aí que eu estou lançando para vocês, né? Então, as coreografias, elas podem ser com passos, com movimentos completamente definidos, ou seja, né? Vamos pensar numa frase. Eu, como coreógrafa, falo, vocês precisam falar a seguinte frase. Tá, 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 tá. E todas as pessoas falam exatamente essa frase. A coreografia pode usar a técnica de balé clássico com momentos de improvisação estruturada. O que isso significa? Até certo ponto, todo mundo faz os movimentos, né, que a pessoa coreógrafa está solicitando, porém existe um momento, por exemplo, nesse momento a gente faz uma roda e entra um de cada vez dançando o que quiser por uma frase da música. Então, a gente pode estruturar uma ordem, né? Vai primeiro você e depois você. Então, as crianças, por exemplo, as pessoas que estão dançando fazem essa roda e aí existe esse movimento, né? Que a pessoa vai entrar, dançar o que quiser, sair, dançar o que quiser e sair, né? Então, isso pode ter momentos de improvisação estruturada, né? Também a gente pode pensar em improvisação semi-estruturada, que seria a pessoa que está coreografando, por exemplo, solicita que a ordem, né, da coreografia vai ser o momento em que a gente dança só mexendo o lado direito do corpo,
Depois, quando a música faz tal coisa, a gente dança mexendo só os braços. Depois, quando a música faz tal coisa, são deslocamentos laterais, indo e voltando. Depois, quando a música faz tal coisa, são giros. Ou seja, você dá ali uma liberdade para a pessoa que está dançando executar uma ação a partir dos repertórios que ela tem. Então, você não determina qual é o passo específico, porém, você dá ali uma condução, né? Nesse momento, todas as pessoas estarão girando. Se está fazendo um soutenu, se está fazendo uma pirueta, né? Se está fazendo um giro na meia ponta, um suivi, tudo bem. O que importa é que todas as pessoas estão girando, né? Ou a gente pode pensar também que a coreografia pode ser completamente improvisada, né? E aí lembrando que o improviso, ele não é qualquer coisa, né? A gente ainda está escrevendo, então vamos pensar que um improviso em dança não é simplesmente fechar os olhos e apertar qualquer tecla ali no teclado. Não, são palavras, né? Você precisa formar essas palavras, né? Então, um trabalho, por exemplo, que você está conduzindo como coreógrafa, para que as pessoas improvisem utilizando a técnica do balé clássico, né? Toda a metodologia das suas aulas, ela vai ter que estar ali, dia após dia, ligada, para que possa acontecer esse momento, né? Então, também é uma técnica, e aí é importante a gente entender essa diferença entre técnica de linguagem do balé clássico, a técnica corporal, versus a técnica de estruturar uma coreografia. E aí o desafio de hoje é a gente ter essa relação, né? E essa relação ela vai ser feita a partir da criatividade e principalmente a partir da sua relação com as pessoas que você está ensinando, né? Pensando em tudo isso, ufa! Desculpa se está muito rápido, pessoal, né? Qualquer dúvida aí, vamos colocando no chat. Espero que esse caminho esteja em relação, né? Que vocês estejam conseguindo entender essa relação do porquê estudar coreografia, né? Então, vamos pensar assim. Eu estou coreografando. Essa dança é para quem? É para quem? Então, é um contexto. Onde será feita essa dança? Quem vai dançar essa dança? Quais são os recursos que eu tenho? Qual é a equipe? Né? Então, vamos pensar em vários exemplos. Essa dança é para quem? É uma dança que a coordenação... Eu dou aula numa escola básica, dou aula para o 3º ano, e a coordenação me solicitou para dançar no Dia das Mães, por exemplo, né? Aonde essa dança será feita? Vai ser feita no ginásio da escola. Quem vai dançar? Essa coreografia tem que ser feita por todas as crianças do ensino fundamental. Então, você está com a missão de fazer uma dança, né, que acolha todas as crianças do Fundamental 1. Quais são os recursos disponíveis? Você só vai ter uma caixa de som e as crianças vão dançar com o uniforme da escola, por exemplo. Qual é a equipe? Nenhuma. Você está sozinha. Você é a professora responsável e vai ter que dar conta de tudo isso. Nossa, como a gente vai fazer isso, né? Então, você que está sendo a pessoa, professora responsável por dar uma aula de balé clássico vai ter que criar essa coreografia, por exemplo. Então, como que você pode pensar numa estratégia? Escolher uma música, por exemplo, que as crianças estejam acostumadas. Escolher uma música para ser a base, né, dessa criação. Talvez pensar em momentos de destaque para uma turma ou outra turma, né? Então, primeiro as crianças até certa idade vão fazer ali uma dinâmica, né? Depois vai trocar e a turma mais velha vai fazer movimentos adequados à idade delas, né? E aí no final, por exemplo, todas as crianças fazem um movimento mais simples, como uma fila, um círculo, né? Alguma coisa, né? Talvez alguma coreografia que não seja 100%
coreografada no sentido de que cada criança tem que fazer um movimento específico, né? Ou não, vamos pensar em outro contexto. Essa dança é para quem? Ah, é uma dança que a prefeitura da minha cidade encomendou. Ela vai ser feita no Teatro Municipal e quem vai dançar são pessoas que já são formadas em dança. A gente vai receber uma quantidade de dinheiro, por exemplo, para apresentar essa coreografia. Teremos disponível uma sala de ensaio por 2 semanas, 4 horas por dia, né? E a equipe sou eu, uma pessoa responsável pela iluminação, um figurinista, né? 10 bailarinos que já são formados em balé clássico, ou seja, é completamente outro lugar, né? Então você, como pessoa responsável, vai ter outro contexto, outro recurso, né? Então é muito importante lidar com a realidade. Você não pode criar uma coreografia pensando que será num palco, com iluminação, se a sua estrutura real é um ginásio, né? Uma quadra de esportes de uma escola. Né? Você não é interessante que você crie uma coreografia com movimentos super complexos, né? Com muita informação, sendo que você vai ter, por exemplo, 3 ensaios durante um mês, né? Com pessoas que não têm uma técnica de balé clássico que dê conta daquela linguagem que você está querendo falar. Então, essas são as dicas, assim, que eu acho interessante que vocês pensem, né? E pensem com muita seriedade, entendendo a realidade, não entendendo que tem algo maior ou melhor, né? Mas percebendo que o mais interessante de tudo isso é que as pessoas que estejam em cena, que as pessoas que estejam dançando se sintam confortáveis, se sintam bem, né? Que não exista um estresse, né? Porque muitas vezes acontece, né? De pessoas que estão lá dançando, na verdade, nem gostariam, né? De estar lá. Então, a gente vai pensar nessas perguntas balizadoras para a gente entender, no fim das contas, e entender, selecionar qual é o procedimento de criação. Vai ser um procedimento de criação individual ou coletivo. E isso precisa estar alinhado com as bases pedagógicas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez um exemplo pessoal, uma historinha, gente. Eu trabalhava numa ONG, onde eu dava aula para crianças de 7 a 10 anos, né? E as crianças tinham habilidades físicas e psíquicas bem distintas, né, uma das outras. Mas eu tinha um trabalho ali de 1 ano já com aquelas crianças, dava aula 2 vezes por semana, então a gente tinha uma afinidade. E aí chegou um certo momento da coreografia que eu escolhi que cada uma das crianças criasse um movimento de braço para compor a coreografia, né? Então tinha um momento específico da música que a gente fazia primeiro o braço que uma das crianças criou, depois o da outra, depois o da outra, né? Naquele contexto, isso ajudou as crianças a entenderem e a gravarem a coreografia, né? Porque elas sabiam que elas iam fazer o movimento da colega, né? Então a gente trabalhou. Então vamos fazer o movimento da fulana, agora do ciclano, agora do, né? E aí as crianças, isso foi uma estratégia que elas decoraram a coreografia, que a gente criou um momento de criação coletiva dentro de uma coreografia que estava sendo proposta por mim, né? Então eu propus uma fresta, um espaço ali, uma quantidade específica de música, aonde a gente também conseguiu pedagogicamente, né, ter ali um ganho, onde as crianças, tem que ser um braço de balé, eu não posso fazer assim, não é um braço de balé, a gente vai usar os códigos do balé, quais são as combinações possíveis, né? Então, além de tudo, as crianças tiveram ali um momento de entender melhor o conceito dos braços que a gente estava estudando, né, e de autonomia. E criou-se também uma relação afetiva, né? Então, esse é um exemplo. Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente está criando é qual vai ser a relação com a música, né?
que não necessariamente a gente precisa de uma música para ser dançada, mas tradicionalmente dentro do balé clássico a gente usa bastante esse recurso. Ufa, muita coisa, né? Retomando, né, o que foi dito até agora. Então, até aqui a gente já viu que a composição coreográfica, ela pode ser mais do que um processo racional de escolhas de movimentos, né? Então, vamos tentar pensar agora em algumas relações que podem ajudar na prática a criar danças, né? Tanto para criar para si mesmo, né? Se colocando como pessoa que dança, quanto para conduzir outras pessoas. Então, a gente vai pensar em duas estratégias aqui que eu espero que ajudem vocês. Eu acredito que na aula conceitual vocês chegaram, né, a pensar um pouco sobre, a destrinchar um pouco mais, né, o que é uma coreografia, o que é esse uníssono, o que é essa estética. Então, agora a gente vai tentar pensar um pouco mais na prática, tentando continuar aí, né, com esse encaixe entre criar uma coreografia e aprofundar um processo de ensino, né? Então, vamos lá. Vamos pensar em objetos propositores. Quando a gente pensa em objetos propositores, a gente não está pensando exatamente em objetos, por exemplo, caneta, caixa, tecido, né? Coisas pegáveis. A gente está pensando em veículos de sensibilização. O que seriam veículos de sensibilização? Né? Seriam coisas que vão ajudar as pessoas a ampliar sua percepção, né? E isso a gente já pensa ali, né, desde o início das estratégias de ensino do balé clássico para distintas faixas etárias, para distintas pessoas, né? Então, por exemplo, como que em determinado grupo a gente pode pensar no toque, né? Como que em determinado grupo a gente pode pensar em imagens, né, em desenhos no espaço para criar. Então, a gente vai pensar esses objetos propositores como alimentos para a nossa arte. Ou seja, qualquer coisa que podem ampliar a percepção da pessoa pode ser considerado um objeto propositor. Pode ser um poema, por exemplo. Pode ser uma planta que tenha um cheiro gostoso, né? A gente pode pensar no olfato. A gente pode pensar em texturas, coisas que passem na pele. A gente pode pensar em observar coisas, por exemplo. Vamos observar o trajeto de peixes no oceano. Como os cardumes nadam no oceano? É junto, é separado? Eles se batem, eles percorrem, né? Igual. Isso pode ser uma inspiração para a coreografia, né? Observar as coisas da natureza, observar e criar esses espaços, né? Então, a gente pode, por exemplo, deixa eu passar para o próximo slide. A gente pode, por exemplo, pensar em tecidos, né? Como que é o movimento desse tecido no espaço, qual é o movimento que eu faço, amarrar o tecido no corpo, entender esse movimento do tecido e usar isso para se inspirar. Relações, jogos entre as pessoas, vamos fazer sempre um espelho, uma brincadeira de espelho, por exemplo, né? Uma pessoa faz e a outra faz junto, como se fosse um espelho. Pendurar linhas no espaço para fazer tipo uma grande cama de gato e as pessoas terem que andar ali usando os passos, né? Sem tocar nas linhas, por exemplo. Criar desenhos no espaço, usar uma fita crepe, usar um giz para fazer círculos, linhas, espirais, né? Para que as pessoas andem, se desloquem no espaço. Dançar com pedras, né? Sentindo a textura da pedra, ou usando essas pedras para criar um caminho no espaço, né? Então, a gente pode pensar em muitas coisas. Então, a ideia dos objetos propositores é essa estratégia de se abrir para se relacionar com esse objeto, como se fosse a primeira vez. Então, a gente que está conduzindo, a gente pode usar essa estratégia. E aí, é uma estratégia que a gente pode usar para qualquer pessoa. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com pessoas que têm algum tipo de deficiência,
né? Ou crianças muito pequenas, ou idosos, ou adultos, enfim, né? Se relacionar com o objeto é algo que vai trazer essa potência. E aí você, como coreógrafo ou coreógrafa, condutor ou condutora ali, né? Dessa relação, você vai conseguir organizar os movimentos da sua coreografia a partir das relações que as pessoas já tiveram com esses objetos, né? E aí, quando as pessoas forem realmente dançar, elas vão ter ali uma memória afetiva e muscular significativa, né? Quando elas estiverem dançando, ou seja, elas vão estar mais felizes dançando, né? Elas vão estar mais imersas ali, né? Outro exemplo é a música, né? Que é um exemplo que a gente usa bastante na dança. Essa relação com a música, a gente pode pensar que a música pode ter uma letra, por exemplo. Essa letra significa alguma coisa e vamos dançar em relação a essa letra, né? A gente pode pensar na harmonia, na melodia da música, né? No tararararam da música, para fazer o movimento junto. A gente pode pensar no pulso da música, né? Nessa batida que tem da música, um movimento em cada pulso, né? Aí outra coisa que é interessante, dependendo da sua condição, dependendo do seu lugar, a gente pode também criar junto com a pessoa que está tocando, né? Pode existir essa opção de ter uma improvisação de uma pessoa que está tocando e você dança improvisando junto, né? Ou até mesmo criar um processo criativo em relação a onde a pessoa que dança está pesquisando alguma coisa. Por exemplo, eu vou dançar a partir da minha relação com esse tecido. E a pessoa que está compondo a música também vai se relacionar com o tecido, né? Isso é algo que, dependendo da estrutura, pode existir essa possibilidade, né? Ou seja, na prática, no final das contas, é muito importante essa clareza que a pessoa que está coreografando precisa ter, né? Então é importante você, como coreógrafa, ter clareza que esse processo de coreografar, de dançar, ele pode estar intimamente ligado ao ensino da dança, né? Então, a gente pode pensar em como que esses objetos propositores, por exemplo, ou em como o seu objetivo ali de criar essa dança vai ter a ver com o aprendizado e o aprendizado afetivo, significativo e cuidadoso, né, das pessoas. Então, essa que é a clareza, assim, que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente está nesse lugar, né, de coreógrafo, de coreógrafa, como que a gente vai conduzir. Então, eu espero que até aqui eu tenha dado exemplos, né, que sejam significativos, que vocês tenham conseguido, de alguma forma, né, pegar ou trazer mais próximo, né, de vocês. E aí, algo que a gente tem falado o tempo todo aqui na disciplina, que eu espero que tenha realmente, né, entrado, se relacionado, essa noção que a dança é para todas as pessoas, né? Então, quando a gente for criar uma coreografia, uma opção que a gente tem é entender como que a gente vai abarcar ali todas as pessoas para assistir a gente. Então, eu trago aqui também uma fresta, uma semente aí, né, para que vocês reflitam sobre, que é quando você for criar uma coreografia, se você tiver condições, né, se existir essa possibilidade, pense na possibilidade de contratar uma pessoa para realizar a audiodescrição do seu trabalho. O que seria isso? A audiodescrição é uma pessoa que vai descrever e conduzir as pessoas. Ela vai falar, ela vai verbalizar as coisas que estão acontecendo, né? É uma ação muito maior do que descrever os movimentos, é uma ação de inclusão também, é uma ação de acessibilidade, né? Que vai ampliar ali o seu público. E é uma ação que ela vai conseguir também fazer com que pessoas que, por exemplo, não estejam tão acostumadas na linguagem, consigam, né, na linguagem de assistir a dança, consigam de uma certa maneira ali estar junto, né, e assistir. Ou seja, a gente está pensando que coreografar
é uma relação que você, como professora ou professor coreógrafo, está em relação aos seus alunos. O que se produz, o que se coreografa também está em relação ao público. Então, você, como professor, você tem a responsabilidade de abarcar essa via, né? Então, a via você e seus alunos com a própria dança, e essa dança com o público. Tudo isso pode ser pedagógico, né? E aí, eu faço esse convite aí, né? Que a audiodescrição é uma forma de acessibilizar esse conteúdo, né? Que é algo tão importante, a gente já viu, né? No nosso material didático, enfim. Outra coisa, pense também no local que você vai apresentar, né? Como que esse local pode ser acessível ao maior público possível, né? Se tem cadeiras, se tem rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, como que a gente pode também criar danças pensando em espaços não convencionais para expandir esse acesso à dança? E pensar nisso também como uma ação pedagógica, né? Uma ação pedagógica que está estendida para além da sua relação com os seus alunos, né? Mas a sua relação com as famílias dessas pessoas que estão dançando, né? A sua relação com a sociedade, né? Então, como que a gente, como professor de dança, a gente também tem essa potência, né? De sair da sala de aula, né? E ter ações realmente importantes para a sociedade, né? Então, é isso que eu trago aqui também como uma provocação para que vocês pensem, para que vocês reflitam, né? Como que a dança, né? Criar uma coreografia é além da sua relação pedagógica com as pessoas que vão dançar, mas como que essa dança criada também pode ser uma relação pedagógica para com a sociedade. Olha que poderoso, que lindo, né? Que potente pode ser isso. E aí eu trago aqui para vocês essa reflexão de que você, pessoa que está criando a coreografia, também é responsável pela formação de público, né? Então, além de você ter, né, quando você cria uma coreografia, essa relação de cuidado para que as pessoas que estejam dançando se sintam confortáveis e que seja uma coreografia de acordo com cada faixa etária, com cada local, né, com cada contexto. Você também é responsável por ajudar na formação de público. E aí, como que a gente pode ajudar, né, a formar o público? Também é consumindo arte e dança, né? Então, fico aqui trazendo a provocação para que vocês se desafiem a sair da zona de conforto de vocês, para assistir coisas novas, que vocês façam assim como estou fazendo agora, estimulem os estudantes de vocês a fazerem o mesmo, né? Isso vai abrir a gente, né, para aquela percepção que a gente viu lá no começo, né, da estética, da apreciação estética, né? Então, assistam coisas diferentes, coisas que talvez vocês não gostariam, que seja fora do estilo de vocês, algo inusitado, algo que vocês não entendam, né? Vão, sabe? Façam esse movimento também. Vamos ser exemplos, né? Para que cada vez mais a gente tenha essa abertura aí da dança, né? Como uma linguagem realmente importante para a nossa sociedade, sendo dentro do balé clássico ou não, né? Então, consumir arte ajuda vocês também a terem esse lugar mais criativo, né? Acionarem aí esse lugar criativo. Ufa! Muita coisa, né, pessoal? Bom, vamos fechando aqui essa última aula. Eu espero que vocês tenham conseguido vir junto comigo aí nesse caminho de entender essa relação íntima, né, e afetiva entre o balé clássico, a composição coreográfica, a sociedade, né? Então eu espero que esses nossos encontros, né, tenham gerado conhecimentos para que vocês plantem por aí as sementes da dança, né? Também eu espero que com esses encontros vocês tenham ampliado as percepções sobre essa técnica tão antiga, né? E tenham conseguido, de uma certa forma, atualizar os seus conhecimentos e o seu olhar, né, para essa técnica que é o balé clássico. E que essa trajetória tenha ajudado a desmistificar um pouco
algumas concepções antigas e abrir espaço aí, né, para as coisas novas que estão acontecendo, né, para essa linguagem e para essa atualização da linguagem do balé clássico para a nossa sociedade agora, né? E é isso, assim, finalizo aqui essa aula, colocando que eu acredito realmente que a gente, como professores de balé clássico, a gente tem uma potência e um dever também de contribuir em coletivo para construir essa metodologia brasileira de ensino de balé clássico, né? Que seja mais acolhedora a todas as pessoas, que seja mais acessível a todas as pessoas, né? Então, que a gente tenha conseguido aí desmistificar e rever aquela primeira pergunta que eu fiz lá na primeira aula, né? Imagina uma pessoa dançando balé clássico, né? Agora, como você pode imaginar essa pessoa dançando balé clássico, né? Então, eu espero que o que tenha ficado aqui para vocês é essa compreensão que, mesmo que o balé clássico seja antigo, tem essa estética, né, bem rígida, a gente, como propositor da técnica, tem sempre que estar atento e ter à frente aqui, né, na nossa mente, de que todas as pessoas têm potência de se expressar por meio do movimento. E o balé clássico pode ser, sim, uma técnica para todas as pessoas. Bom, é isso por hoje, pessoal. Agradeço muito aí essa trajetória. Espero que tenha ficado aí, né, para vocês um fechamento de acordo aí com o nosso caminho. Prof, foi muito bom, muito obrigada por esse diálogo, né? Eu gosto muito de pensar nesse processo do ensino e aprendizagem, nesse lugar do diálogo, onde a gente troca, né? E você faz isso muito bem. Você dialoga com a gente, você oportuniza esse espaço de reflexão, onde eu posso pensar em uma resposta e nesse diálogo que é aberto, que não é fechado, que não está posto apenas, né? Então, isso me leva muito nesse lugar, eu acredito que aos nossos estudantes também, de refletir sobre a nossa prática, de ampliar esse diálogo que não está fechado. Nós ainda estamos no processo, né, de construir cultura, né? Olhamos para o passado, olhamos para o que já foi feito, mas nós também estamos atualmente construindo cultura, nos percebendo e percebendo esse contexto onde nós estamos inseridos e que é diferente do contexto passado, né? E que a gente precisa, então, né, olhar para isso e mensurar isso pensando na nossa prática, numa prática muito mais inclusiva, numa prática muito mais aberta e que contemple todos e todas, né? Então, muito obrigada, prof, foi muito bom. Acredito que a gente fechou, como a gente iniciou ali, com chave de ouro. E foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua fala, que traz afetividade, pela sua fala que oportuniza esse espaço de percepção e de autoanálise. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço, Fer, agradeço a todas as pessoas que estão aqui nessa trajetória, né? Espero que a gente se encontre por aí ainda, né? E que essa disciplina tenha sido realmente significativa, né? Que tenha sido afetiva, que a gente tenha conseguido aí criar uma relação íntima e verdadeira aí, né? Para que a gente consiga continuar construindo e desenvolvendo, né? Esse trabalho aí. Isso aí. Muito obrigada, prof. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, mas o conhecimento continua reverberando aí dentro de cada um e de cada uma. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.